Bom dia para todos. Aqui é Elias Ramos, quem está entrando a primeira vez no canal. Hoje é feriado, sexta-feira, e eu peço a Deus que abençoe sua família, seus pais, suas mães, seus tios, seus filhos, a toda a família que se encontra viajando ou em casa. Que Deus possa abençoar a todos, tanto avós, quanto profissionais liberais, quanto quem é empregado, quem está desempregado possa encontrar uma ocupação, quem tem sítio, fazenda e assim por diante. Empresário, Deus possa abençoar toda a família brasileira. E vocês que possivelmente possam estar assistindo fora do Brasil também, Deus possa abençoar quem é brasileiro, quem não é brasileiro. Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico. Esse canal é para vocês, fala de Jesus, da Bíblia. A gente estamos falando a cartas da Ásia, que João Evangelista, quando esteve exilado na ilha de Pátimo, quando foi o ostracismo, né? Foi o governo romano, exilou ele na ilha de Pátimo. Ele teve essa visão em mais ou menos 66 da nossa era cristã. Teve a revelação do Apocalipse. Foi o último dos apóstolos que conviveu com Jesus, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus na ceia, que é conhecido como o apóstolo do amor, que escreveu a carta de São João, né? E ele escreveu o Apocalipse também, que ele teve o arrebatamento de espírito e viu o dia do Senhor. Aqui agora a gente vai entrar na carta à igreja em Pérgamos. Em 2 Apocalipse, capítulo 2, versículo de 12 a 17. Eu vou ler, depois eu vou explicar o que é Pérgamos. É uma cidade na Ásia Menor. Ela ainda existe até hoje. Não como naquele tempo, mas existe. Alguma coisa semelhante àquele nome, eu não sei, mas que a cidade está lá, os historiadores, os arqueólogos achou, e eu creio que ela ainda existe. Outro nome, mas existe. Ao anjo da igreja em Pérgamos, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada enfiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipa, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tem, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrozinho também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E tenha ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei eu do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, aqui o João Evangelista, ele fala várias coisas, né? Os Nicolaítas, doutrinas Nicolaítas, Abasalão, na época do povo de Deus que entrou na Terra Prometida, tinha um profeta que conhecia Deus. Mas Moabe, o rei de Moabe, chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus. Como ele não foi, e Deus disse que não ia, ele foi, e uma mula falou, quando
viu o anjo, a mula abriu a boca e falou. A mula falar, né? Mas já aconteceu. E se vê lá, vai ver que tinha um anjo na frente com a espada para matá-lo. E a mula falou, por que me bate? Porque eu estou te poupando a tua vida, alguma coisa assim. Mas ele viu depois o erro dele e começou a bendizer o povo de Israel. Aí o rei Moabita falou, se entristeceu com ele, eu chamei a ti para amaldiçoar, te dar dinheiro, riqueza, e tu, em vez de amaldiçoar, vem abençoar. Aí ele disse que não poderia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas ensinou a Balaque não, o rei de Moabita, a como fazer o povo se pecar contra Deus, se prostituir. Essa doutrina de Balaão, como ensinou, se o povo se prostituísse, Deus sairia no meio do povo. E a ira de Deus se acenderia contra o povo. Essa é a doutrina dos Nicolaítas, como também tinha uma mulher, Jezabel, que ensinava também isso. Dizia-se profetiza, meu cachorrinho está latindo. Dizia-se profetiza e ensinava o povo a se prostituir. Essa é a doutrina. Agora, quanto ao vencedor, recebeu uma pedrinha branca. Quando na arqueologia, quando a pessoa, o gladiador, lá no Coliseu, em outros lugares do Império Romano, vencia a disputa entre outro gladiador famoso, recebia a liberdade com uma pedra branca. Uma pedra branca com nome. Então ele pegou essa parte, que também está na Cabala judaica, também está ali também naquilo que era utilizado naquele tempo do Império Romano, para produzir esse efeito. O Espírito de Deus utilizou aquilo que as pessoas daquela época vivenciavam, tinham conhecimento. Deus não vai falar uma coisa com você sobre uma coisa do céu sem usar uma coisa terrena. Por que não vai falar uma coisa do céu que você não compreende, não entende? Vai usar a linguagem que você entende, terrena. E a linguagem da pedrinha branca era esse, que tinha os círculos espalhados pelo império todo, os gladiadores, e todo o povo subjugado pelo Império Romano, que era todo aquele mundo antigo, sabia que o gladiador que vencia nas arenas, por ele vencer, ele recebia uma pedra branca, quando recebia a liberdade. Aqui, o Espírito de Deus, já usando João, fala a mesma coisa. Quem vencer até o final, receberá uma pedra branca com um novo nome. Usa a mesma linguagem, a mesma figura de linguagem que era usado naquela época. Tá? Eu vou falar também sobre o que era a cidade de Pérgamo. Ela estava situada entre as montanhas da Ásia, entre as montanhas elevadas da Ásia, que ficava por trás dela, era adornada com numerosos templos. Ela tinha numerosos templos, ao qual se encontrava também o grande templo de Zeus, que era chamado Soteteus, o Deus Salvador. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a erigir um templo em honra a Augusto. Ela também ficou famosa por sua escola de medicina, Asclepio, Deus da saúde, simbolizado por uma serpente, por ali adorado. Por isso que aqui fala que era o trono de Satanás. A cidade ela era uma cidade idólatra. E uma cidade de grande influência em medicina, grande influência na Ásia Menor. Então, quando João ele teve a visão,
do Senhor Deus andando entre os candelabros de ouro, né? E esse candelabro era uma das igrejas que era Pégaso. Nessa visão, quem viu a light anterior, eu falei das igrejas de Esmirna e de Éfeso. E agora estou falando de Pérgamos, né? Agora, nos comentários, até foi minha irmã que botou. É uma coisa, né? Que todo mundo que tem a Bíblia embaixo do braço vai ser salvo? Não. Nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Por quê? Não é que Deus não queira salvar. E muita gente é religioso, defende uma religião. Deus não é religião. Deus, a palavra de Deus manda a gente seguir a doutrina bíblica. E tem muitas religiões aí, tanto evangélica, católica, espírita, sei lá, que ensinam a doutrina deles. Como no Velho Testamento, na época de Jesus, saduceus e fariseus, pelas suas tradições, crucificaram o Jesus da glória por curar no sábado. E Deus, Jesus é Senhor do sábado também. Foi crucificado por causa das tradições. E nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Está lá escrito no Apocalipse, nas últimas páginas aqui, que o Senhor separará os cabritos das ovelhas. Ou seja, muitos dirão, mas Senhor, eu não evangelizei, não falei do teu nome, não fiz milagre, não profetizei. O Senhor diz, apartai de mim porque eu não vos conheço. Porque aí fala uma coisa, mas faz outra no íntimo. Às vezes no púlpito prega severidade, mas dentro de casa, dentro do seu lar, é outra coisa. O Manchu, acho que é isso, ele teve uma visão de anjo, segundo os relatos dele. Aí ele perguntou ao anjo, e 50% da igreja seria salvo? O anjo disse não. Aí começou a falar, 10, 20%, o anjo falou nem 5%. Eu não sei se essa visão foi real, verdadeira, mas ela tem uma margem de verdade. Porque muitos estão na igreja por amor à igreja e não amor à palavra. A igreja às vezes ensina coisa errada. Tem gente que se divorcia várias vezes, às vezes está no púlpito como pastor. Tem um aí, que não vou falar o nome, se divorciou 7 vezes, e aí a palavra de Deus fala que proíbe o divórcio, mesmo que seja houver um adultério, a pessoa não case de novo. Fica na sua esperando, ou se reconcilia com seu cônjuge. Porque o sacerdote não pode ser marido de várias mulheres, só de uma mulher. Está escrito nas cartas paulinas. O divórcio foi dado por carta por Moisés pela dureza de coração. Coração duro não entra nos céus. E muitas das vezes, pelas paixões humanas, há divórcio. Às vezes, um pastor aí da Assembleia de Deus, não vou falar o nome, separou, deixou sua velhinha lá, enquanto que foi casar com uma lourona nova. E estava na mesma igreja, ela separou e foi casar com outra. Isso aí é adultério. E quem está na igreja de quem faz isso, adultera junto, porque não faz, mas concorda com quem faz. Guia de cegos. Cegos levando cego, porque é impossível você ter a unção de um pastor que ele está desviado da fé. Aqui fala mesmo dos candelabros. Jesus disse que não se arrepender, vai arrancar seu lugar, sei lá de quê. Então, nem todo mundo que tem a Bíblia, que às vezes bota na estante para cair poeira, a Bíblia aberta numa estante, só para ler cair traça e poeira, e não ler, não só ler, ler e praticar o que está escrito.
Bem-aventurado aqueles que leem e praticam, mesmo com dano próprio. Porque é muito fácil julgar o próximo. Olhar, fulano será salvo? Faz isso e aquilo. Gente, Deus manda a gente olhar para nós mesmos. Não querer tirar o mosquito do olho do irmão e tirar a trave do nosso olho. Cuidar de nossa vida. Deixa lá o irmãozinho lá. Você não sabe se ele no último momento, vai se arrepender. O ladrão na cruz matou, roubou. Um criticava Jesus na cruz. E o outro, que estava à sua direita, que segundo a tradição se chamava Lima, veio e pediu ao Senhor que lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E o Senhor Jesus falou, hoje mesmo, ele reconheceu que era Jesus e era o Senhor, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Aquele foi salvo no último momento, no último batado longo. Ele foi salvo, ele se arrependeu dos seus pecados e reconheceu que Jesus era o Salvador na cruz, sofrendo o mesmo castigo. Talvez não tanto porque ele não foi espancado durante a noite toda, mas Jesus foi espancado e cuspido. Ele foi só crucificado, como Jesus. Mas o mesmo castigo. Só que Jesus era inocente, era justo, era filho de Deus. E ele não, era injusto. Ele era assassino, ladrão. E ele se arrependeu no último momento. E aquela alma foi salva. E assim são muitas pessoas. Eu não posso julgar o fulano, cicrano, que às vezes prega, às vezes está à frente de uma igreja grande ou pequena, não sei, prega coisa errada, fica se lançando gananciosa sobre o dinheiro das ovelhas, porque tem muitos ladrões na fé aí. Eu reconheço isso. Se lança como um lobo sobre o dinheiro das pessoas, pastoridismo, bíblia de R$1.000 e poucos, ofertas de ambulante, vassoura de água do Rio Jordão, terrinha do Rio Jordão, tudo isso é pecado. Tudo isso é mentira. Arca da aliança pequenininha vendida a R$1.000 e poucos, tudo isso é mentira. É lobos. Mas esses lobos podem se arrepender no último momento. Por isso que a gente não devemos. Nossa obrigação é cuidar de nós mesmos, olhar para nós, trave nos nossos olhos, e não um mosquito está no olho do irmão. E se a gente está aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a verdade, devemos aplicar ela em nosso coração. E não ficar arranjando desculpa. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Será que ciclano vai ser salvo? Cicrano tem a Bíblia embaixo do braço, faz torpeza, cobra dinheiro, faz isso. Jesus, é para a tua alma que a gente quer levar a tua palavra de salvação. Deixa Cicrano, deixa ele, conhece a palavra. Se ele não se converter, ele vai para o inferno. Com palavra, com Bíblia embaixo do braço, vai para o inferno. E você? Você vai para onde? Você não quer aceitar a palavra. A palavra de Deus não é o homem que convence o outro homem, ou a mulher, ou seja quem for. E muita gente, a palavra de Deus é para os pecadores, para aqueles que se acham pecador, para aqueles que se acham que precisa de algo novo, precisa nascer de novo, precisa modificar aquilo que concebeu esses anos todos. Reconhecer seu pecado, reconhecer que precisa ser uma nova criatura, reconhecer que precisa de Deus. Não arranjar desculpa para não aceitar Jesus. Acha Jesus maravilhoso, mas não faz a vontade dele. Não segue seus ensinamentos. Não quer seguir o caminho. Aqui fala as 7 cartas, voltando para o Apocalipse, de João, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, eles passam um corretivo aos pastores, os bispos daquela igreja. Não é para a igreja, não.
É para os bispos, dizendo diretamente para eles, Jesus falando diretamente para eles. E Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Deus fala de várias maneiras, de sonho, profecia. Você ouve a voz do Senhor, pelo menos eu ouço. A voz do Senhor. Deus fala de várias maneiras. Deus, Ele é um Deus poderoso. Mas basta você também estar sensível, querendo ouvi-lo. Não arranjando desculpa. Hoje em dia, a geração é a geração que arranja desculpa para tudo. Ah, eu não vou na igreja porque fulano é preto, é branco, é careca, é calvo, é barbudo, fala duro, ou sei lá de quê, a igreja é feia, a igreja é bonita, a igreja é muito bonita, eu sou desarrumada, ou desarrumado, ou arranje uma desculpa para tudo, tudo tem uma desculpa. Ou eu estou muito cansado, ou muito cansada. Jesus, muita desculpa. Ah, eu vou ficar em casa eu faço a vontade de Deus. Faz. Você tem que aprender que a brasa, o carvão se acende junto com outras brasas. Se a igreja não fosse boa, Deus não botaria, não cuidaria dela desde o princípio. Os apóstolos não fariam igreja desde o princípio. Tem muita coisa errada nas igrejas aí. Agora tem que saber qual igreja que você está entrando, né? Você pode entrar em uma furada. Tem que saber se ela segue. Você lá está sendo pregada a palavra, você vai dentro da palavra, lê, vê se está conforme a palavra. Porque tem muitos falsos pregadores aí. Procura ler a palavra de Deus e entender. Ler, reler. Eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando acabo de ler, volto a ler de novo. Já li a Bíblia tantas vezes que nem marquei quantas vezes já li. Eu leio sempre. Eu acabo de ler, já estou em Apocalipse. Volto lá em Gênesis. E vou lendo. E cada dia que eu vou lendo, Deus vai me abrindo meus olhos para algumas coisas que eu não entendia. E assim você vai saber quem é lobo no meio do povo de Deus. Você vai saber quem fala a verdade. Quem está com a doutrina de religião. Tem muita doutrina de religião aí, gente, que não está dentro da Bíblia. Que tem aparência de humildade, aparência de coisa certa, mas biblicamente não é. Entendeu? Tem muito movimento aí, que parece que é o Espírito Santo, mas não é. A palavra profética é a palavra de Deus. Qualquer outra profecia que foi dada a ti, ou outro ensinamento, se tiver a calçada dentro da palavra de Deus, livro por livro, texto e contexto, exegesimamente, dentro da palavra de Deus, não procurando um texto para ter um contexto para sair fora da palavra de Deus, mas dentro da palavra de Deus, não fugindo, não criando novas doutrinas, que não já é conforme a palavra de Deus. Se essa igreja, se esse lugar onde você está, realmente está assim dentro da palavra de Deus, não foge nem para um lado, nem para o outro, nem uma vírgula, fica ali. Agora, se está fugindo, está pregando alguma coisa, que o inferno não existe, que Jesus é bom, mas a justiça dele não alcança, que eu estou salvo para sempre, isso é tudo mentira. Procura a santificação, procura ser salvo. Porque quem chegar até o final, como Paulo fala, corri a carreira, guardei a carreira até o fim. Ou seja, você tem que guardar a sua fé até o fim. Você tem que buscar, porque posso se desviar. Eu tenho 61 anos de evangelho, estive na igreja altos e baixos, tive momentos difíceis na minha vida que eu tive quase desviando, eu praticamente desviado, mas voltei, eu orava à noite, eu orava com almoçar, eu lia a Bíblia mesmo estando afastado, mas continuava lendo, buscando o Senhor, porque tinha problemas financeiros, problemas emocionais dentro de casa, mas eu venci tudo isso.
Por que eu continuei fiel, continuei buscando o Senhor, buscando amadureci, porque também o homem precisa, o homem ou a mulher precisa amadurecer. Quando a gente é muito novo, tudo é, como se diz, tudo está à flor da pele. Tudo nos ofende. Tudo a gente acha que pode fazer melhor e eu sou dono do meu nariz e não tem que dar satisfação a ninguém. Quando a gente é novo, a gente tem esse sentimento. Mas quando a gente vai amadurecendo, vai vendo que as coisas não são assim. Que às vezes uma palavra falada tem um outro sentido. A gente pode resolver de outro jeito. A gente não são dono do nariz, porque se a gente está em pé, tão firme, amém. Mas se cair doente, a gente precisa de uma pessoa que está do lado. Se cairmos doente, a gente precisa da família. E muitas das vezes precisamos muito da família. Não somos donos de nós mesmos. A gente precisamos ouvir os nossos familiares em volta. Quando a gente é novo, a gente acha que sai, faz, acontece, coisa, está tudo certo, coisa. Mas quando a gente ganha maturidade, experiência, a gente e essa experiência serve para o Evangelho também, a gente começa a refletir, a contemplar, a ver o que a vida não é só lutas e guerra. É também paz, e prosperidade e amor. Então a gente começa a ver por outros olhos, entender as coisas por outros olhos. Até a palavra de Deus que a gente lê, a gente começa a meditar e a compreender que às vezes muitas pessoas utilizam elas para nos escravizar, dentro da própria igreja até. Entendeu? A gente temos que ser autêntico dentro da palavra de Deus. Não se deixar levar para um caminho ou outro. Aquilo que está fora da palavra de Deus, a gente tem que sair fora. Existem outras coisas doutrinárias aí, de algumas igrejas, que não está dentro da palavra de Deus. Mas eu não vim pegar religião. Eu não vim pegar igreja, dominações. Eu vim pregar a palavra de Deus como ela é. Nua e crua. Se não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está morto. Está morto. É um homem e mulher vivo, mas morto. Morto espiritualmente. E não pensa em reencarnação e coisas que tudo isso é mentira. Vai vir, sim, juízo. Quem aceita Jesus, anda conforme a sua palavra, como anda a Escritura, ele saiu da morte para a vida. A morte que eu estou falando não é essa morte desse corpo físico, não, que isso todos nós vamos provar. Todos nós vamos provar a morte física. É a morte espiritual. É o nosso corpo espiritual que está reservado para nós. A Bíblia nos fala, não sejais duros de entendimento. Como existe um corpo físico, existe um corpo espiritual. A semente não cai na terra, enquanto ela não apodrecer, ela não vira um pé de milho, um pé de qualquer outra hortaliça ou qualquer outra árvore. A semente tem que apodrecer. O casulo, a borboleta, ela entra no casulo ali, depois que amadurece o casulo, sai uma bela borboleta, que sai voando. A vida antes de ser borboleta, é como se fala, meu pai? É uma larva, né, que anda se rastejando, comendo folha. Depois que ela entra no casulo, morre aquele corpo, ela vira uma borboleta. É assim a vida espiritual. Quando perdemos esse corpo, a gente ganha um corpo espiritual. Quando vir a ressurreição de tudo, o Senhor Jesus vier. Está reservado para o homem um corpo espiritual. Um para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Isso é fato, isso é certo. Como existe corpo físico, existe corpo espiritual. O corpo de Deus é espiritual, o corpo dos anjos é espiritual. Os homens serão como os anjos, receberão corpo espiritual.
Entendeu? Mas precisamos estar dentro da palavra de Deus e aceitar Jesus como o único Senhor e dominador. Não é orando por outra pessoa, mesmo que ela foi santa na terra, ou outra entidade, que não existe outro Deus, só existe um. Existe Deus e os demônios e os anjos. Que passar disso é demônio. Pode ser o nome que você queira dar a eles. Os anjos não aceitam adoração de homem nenhum. Fala que tem que adorar a Deus. Os demônios aceitam adoração. Aceita que você ore por eles, pede a eles alguma coisa. As macumbas aí estão aí, cheias deles. Não é só as macumbas, não. Existem demônios antigos aí, ocultismo, e algumas seitas de ocultismo aí, infiltradas dentro das igrejas e dentro de outras religiões aí, que como tinha no antigo Templo de Jerusalém, os sacerdotes, tinha sacerdote que estava ali, mas tinha também adoração escondido de a deusa do Sidônia, a deusa do coisa, isso, e adorava escondido sem ninguém saber. Hoje existe também, dentro das igrejas, pastores, bispos, padres e outros de outras religiões, que adoram outras coisas escondido e ensina o povo a pecar, igual a Bíblia fala aqui dos nicolaítas. Eles estavam lá na igreja de Pégaso e Esmirna, ensinava a doutrina de demônios. Embora que diziam que eram evangélicos, era crente em Jesus, mas por trás ensinava a profetisa lá, Isabel e outros, ensinando doutrina de demônio, comer comida sacrificada aos demônios. Usava a palavra de Deus, mas misturava com palavras de demônios. As igrejas ainda tem isso também, gente. As coisas dos nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas, ainda tem muita igreja aí usando sem saber. Muita gente, direção da igreja sabe, ensina o povo, e o povo acha que é legal. Mas quem está dentro lá, os membros, não tem conhecimento, e estão fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Entendeu? Muitas festas gospel, muitas festas para arrecadar dinheiro dentro da igreja. A igreja não é comércio. Não adianta você querer fazer, vou fazer isso, uma gincana para arrecadar dinheiro, para fazer um evangelismo, isso é pecado. Se a igreja não pode se manter com oferta e dízimo, fecha a igreja. Entendeu? É oferta e dízimo. E a oferta não é obrigatório. Nem o dízimo é obrigatório. O dízimo não vai te salvar. Jesus disse que quem dá dízimo faz bem. Mas o dízimo é para manter a obra social da igreja, para pagar a luz, pagar o aluguel, quem tiver aluguel, ou manter o sacerdote, o salário do sacerdote, ajudar os pobres, necessitados, a igreja que tem muito ofertante, muito dízimo, tem muita situação financeira. Mas aí você pede oferta para ajudar o pobre, oferta para fazer gincana para isso e aquilo. Isso não é bíblico, isso é comércio. Jesus expulsou do templo, naquela época, as pessoas que faziam isso. E hoje existe esse mesmo comércio, na época do Templo de Jerusalém, dentro das igrejas. Vou fazer carnezinho para isso. Isso é comércio. Eu vou pedir de arrecadação de comida para fazer um almoço, para isso, para vender, para isso, para aquilo. É comércio. Eu vou vender uma Bíblia de R$1.000, ou menos, ou mais. É comércio. São as doutrinas dos nicolaítas, que ensinam o povo a pecar. Como você vai conduzir um povo sendo cego? Vai cair os dois, vai cair você e quem conduz no buraco. E o buraco aí é o inferno. Ficar nessa paz, não esqueça de dar o joinha, compartilhar esse canal, assinar o canal, porque tem muita gente que vê o canal, nem dá o joinha, nem assina o canal. O YouTube precisa saber que esse canal é importante, tá? Hoje eu fiz uma live um
pouquinho maior. Eu não costumo fazer mais de 20 minutos, mas saiu 35 minutos, vai para mais um pouquinho. Mas ficar na paz, não esqueça de dar o joinha, não esqueça de assinar o canal ali no sininho, todas as notificações. Deus abençoe a cada um, cada lar. E compartilhe. Deus esteja com você nesse feriado de hoje, de 21. Tá? Deus abençoe.